Olá, alunos do nono ano do Colégio Positivo de Grupi, tudo bem? Quem fala é o professor Renato. Eu estou aqui hoje para que a gente possa corrigir os exercícios da página 15 do Caderno Futuro, exercícios esses que falam sobre racionalização de denominadores, um tema que iniciamos no encontro anterior. Lembrando que na nossa primeira aula a gente viu apenas o primeiro caso, que é quando a gente tem uma raiz quadrada no nosso denominador, ok? Então, para que vocês possam entender isso tudo que eu estou explicando, a racionalização de denominadores é uma forma que nós usamos dentro da matemática para tornar expressões que não são racionais em expressões racionais. Por exemplo, aqui, ó, a gente está observando que tanto na questão A, na alternativa A, quanto na B, quanto na C, nós temos a presença no denominador de números irracionais, que no caso aqui são raiz de 3, raiz de 5 e raiz de 2. Então, essa racionalização de denominadores vai ser uma forma que vou encontrar de retirar esses números aqui do nosso denominador, correto? E para isso, a gente precisa encontrar o que nós vamos chamar de fator racionalizante. Como é que a gente faz isso? A gente vai observar que no nosso denominador existe alguém causando problema. Então, a gente vai multiplicar os termos dessa nossa fração por esse cara que nós vamos chamar de fator racionalizante, que nesse caso aqui do exercício A, ele vai ser a raiz quadrada de 3. Então, eu multiplico o numerador, que é 8, pela raiz quadrada de 3, e o denominador pela raiz quadrada de 3. Beleza? Então, com isso aqui, eu obtive uma multiplicação de fração, que a gente resolve como? Multiplicando em linha reta. Então, eu pego 8 e multiplico pela raiz quadrada de 3. Só que não compensa fazer, então eu só vou juntar esses dois termos. Então, vai ficar 8 raiz quadrada de 3. E vou dividir por quanto? Raiz quadrada, porque na verdade aqui, como eu tenho no denominador multiplicação de radicais de mesmos índices, eu vou conservar o radical e vou multiplicar os radicantes. 3 vezes 3 aqui nesse caso, porque eles são representados por esses números. Correto. Até aí vocês entenderam o que foi explicado? Eu posso prosseguir? Então tá bom. Já que eu posso prosseguir, a gente vai lá para a sequência desse exercício. Aí aqui fica, ó, no numerador, eu só vou estar repetindo 8 raiz quadrada de 3. E no denominador, eu vou repetir o radical, que no caso é raiz quadrada, e vou multiplicar 3 vezes 3. 3 vezes 3 é quanto? É 9. Então, com isso, esse exercício aqui vai ser finalizado fazendo o seguinte, ó. Eu vou repetir 8 raiz quadrada de 3, é o meu numerador, e o meu denominador ele vai ser quanto? Quanto que vale a raiz quadrada de 9? Não é 3? Então, isso aqui que eu acabei de obter, ó, que eu estou destacando para vocês, essa expressão destacada, ela é a resposta desse exercício. Lembrando que, da forma que estava original, não era racional. 8 raiz de 3 não é racional. Beleza? Aí o que foi que eu tive que fazer? O meu denominador ele era um número irracional. Agora, com tudo o que foi feito, eu obtive o número 3, que é o número racional. Beleza? Por isso que o nome desse processo é chamado de racionalização de denominadores. O nosso próximo exercício, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Muda os nomes, os números e coisas nesse sentido, e a ideia continua a mesma. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Ó? Eu vou multiplicar os termos dessa fração por quanto? Pelo meu fator racionalizante, que é, nesse exercício agora, a raiz quadrada de 5. Então, eu vou multiplicar 2 pela raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 5 por ela mesma. Beleza, pessoal? Entenderam até aí? Posso prosseguir? Tá bom. Então, o que acontece? Multiplicação de fração, a gente multiplica em linha reta. 2 vezes a raiz de 5. A mesma coisa que aconteceu anteriormente, eu vou juntar os dois, porque não compensa fazer. 2 vezes a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada, no caso, porque aqui eu repito o radical no denominador e multiplico 5 vezes 5, certinho? Com isso aqui, o que nós vamos ter? 2 raiz quadrada de 5 a gente vai continuar repetindo e no denominador a gente vai escrever, repetir o radical, que no caso aqui é a raiz quadrada de 5 vezes 5, que é 25, beleza? A gente sabe quanto é que é a raiz quadrada de 25? Sabe quanto é que é a raiz quadrada de 25? Quem respondeu 5 acertou. Então, no caso aqui, a expressão que a gente vai ter é 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. Lembrando que essa expressão que eu obtive aqui, que eu estou destacando, ela é a resposta desse exercício. E
ela faz com que a expressão original, que não era racional, agora passa a ser racional, ok? Porque 5 é o número racional. Continuando, a letra C é para fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter que encontrar o fator racionalizante. Quem vai ser o fator racionalizante pelo que vocês viram anteriormente? Quem respondeu que vai ser a raiz quadrada de 2, acertou. Então, eu vou multiplicar o 7 pela raiz quadrada de 2 e o meu denominador, que é a raiz quadrada de 2, por ele mesmo. Beleza? Então, com isso aqui, a mesma coisa que eu já expliquei anteriormente. Eu vou multiplicar em linha reta, então 7 vezes a raiz quadrada de 2 não compensa fazer, eu vou repetir, ó, 7 raiz quadrada de 2, sobre quanto, pessoal? Aqui eu vou repetir, porque é a multiplicação de radicais de mesmos índices. Eu vou repetir o radical, que é a raiz quadrada, e vou multiplicar 2 vezes 2, que são os radicandos. Com isso, o que eu tenho? 7 raiz quadrada de 2 eu vou estar repetindo, sobre quem? A raiz quadrada, quanto que vale 2 vezes 2? 2 vezes 2 vale 4, então a raiz quadrada de 4. Finalizando essa conta, o que eu vou ter? 7 raiz quadrada de 2, eu estou apenas repetindo sobre quanto que vale a raiz quadrada do 4? Vale 2. E isso aqui que eu estou destacando é a minha nova expressão em que o meu denominador, que agora está sendo representado pelo número 2, é racional. Lembrando que da forma original era complexo de se fazer. É muito difícil resolver essa conta, porque a raiz quadrada de 2 ela é um valor enorme, ela não é ela é um número infinito. Então é complicado de se fazer desse jeito. Ok, pessoal? E como que nós fizemos? A gente transformou essa fração agora em uma fração em que o nosso denominador é um número racional. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver esses 3 primeiros exercícios. Gostaria que vocês tentassem fazer os outros exercícios que vocês não conseguiram. Grande abraço para vocês e espero vocês no próximo encontro nosso, que vai ser uma continuação dessa correção. Fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade.